João, o Batista, estava de novo com seus 2 discípulos. Estava onde? Parado além do Jordão, parado ali fazendo o quê? Aquilo que fazia, pregando a conversão e o batismo. Nós devemos de recordar que este é o caminho sempre para nós vivermos a palavra de Deus. É necessário que eu abandone meu pecado, que eu me converta para seguir a Cristo. É necessário recordar que o batismo de João continua hoje nas nossas vidas, porque nós recebemos uma vez só o batismo, mas nós devemos de nos converter dia após dia, minuto após minuto, passo após passo. E João, seguindo firme ali, está demonstrando o quê? Que ele permanece fiel à vontade de Deus, aquilo que Deus lhe colocar a fazer, aquilo que era a sua vocação, preparar um povo bem disposto para acolher o Salvador da humanidade que viria, para acolher o Filho unigênito de Deus. Então João Batista permanece fiel e por isso está ali, no mesmo lugar onde sempre esteve. E apesar de este Evangelho não nos dizer isto, recordemos aquela frase: convém que ele cresça e eu diminua. E agora João está manifestando isso claramente. Vendo Jesus passar, aqui temos 3 trocas de olhares no Evangelho. Esta é a primeira. João vê Jesus e Jesus vê João Batista. O primeiro olhar que se entrelaça no Evangelho de hoje, 3 olhares vão se entrelaçar. 3 vezes tem olhares que se entrelaçam. Este é o primeiro, João Batista e Jesus. João disse: eis o Cordeiro de Deus. Esta frase, nós sabemos um pouco o que é. Este texto apareceu ao longo da semana para nós e cheguei a meditar com aqueles que estavam na missa ao longo da semana. Mas o que tem de tão profundo aqui que nós esquecemos? Nós devemos de olhar esta frase recordando Abraão que havia já sacrificado no seu coração o seu filho Isaque. E recordamos o que acontece: Isaque está subindo com a lenha nas suas costas para queimar. E recordemos, segundo os escritos dos rabinos, Isaque teria 33 anos. Isaque subindo o monte Moriá pergunta a seu pai: onde está o sacrifício? E o pai respondeu: Deus proverá. Por que então eu estou voltando ao Antigo Testamento? Porque recordemos, Abraão sacrifica Isaque no seu coração. Quando está para sacrificar seu filho, porque sabe, como diz São Paulo, que Deus pode ressuscitar a todos os mortos, o que fez? Deus disse: não estenda as tuas mãos contra o teu filho. Eis que agora reconheço que você verdadeiramente me ama. E Abraão, vendo justamente um cordeiro entrelaçado pelos seus chifres, o que faz? Toma o cordeiro e sacrifica no lugar de Isaque. Este é o primeiro sacrifício. Recordemos que depois ainda temos a passagem do Mar Vermelho, o cordeiro que é sacrificado e os israelitas que, passando o sangue do cordeiro em suas portas, não são afetados pelo anjo da morte. Então o Senhor Deus está mostrando que aquele primeiro sacrifício de Abraão, justamente o cordeiro que Deus iria preparar, é o seu filho para a salvação do mundo. E recordemos que isso se é expressado muito bem nos Evangelhos. São João é aquele que diz: ainda não é minha hora, Jesus vai dizer. E Jesus vai dizer que chegou a sua hora quando chega a cruz. João está mostrando justamente isso. Eis o Cordeiro de Deus. Poderia dizer: eis o leão da tribo de Judá, aquele que pode atacar, eis o fogo que vai destruir tudo. Mas não, eis o Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício que Deus esperava, aquele que é obediente, aquele que veio trazer a salvação ao mundo. E reconhecendo Jesus, o que fizeram os seus discípulos, 2 de seus discípulos seguiram Jesus, ouvindo estas palavras. Recordaram de tudo aquilo que João já lhes havia preparado, daquele que viria para salvar a humanidade. E o que fizeram? Abandonaram João. João reclamou? Talvez João olhou para os 2 com um sorriso: isto mesmo, sigam aí. Não, eu sou um instrumento. Até aqui era a minha missão. João Batista teria dito a eles, podemos assim imaginar, com um sorriso no rosto: esta era a minha missão, agora podem seguir. E estes 2 discípulos, que um conhecemos o nome, outro não, muitos comentaristas vão dizer que é o próprio São
João Evangelista, mas nós devemos de recordar que também cabe a cada um de nós. Pode ser cada um de nós, por não ser dito o nome, pense o teu nome. Você está com André, você escutou aquilo que é verdadeiro e necessário para seguir Jesus, abandonar os pecados, viver os mandamentos de Deus, viver a vida de oração. Agora reconheci a Jesus e me coloquei a caminho atrás dele. A vida do discipulado é um caminho, e eles se colocam a seguir Jesus. Não sabem onde vai o cordeiro, mas sabemos muito bem para que serve o cordeiro no templo de Jesus, no templo, para o sacrifício. Estão seguindo Jesus. Então João está dizendo de forma mais profunda para mim e para vocês: sigam o cordeiro. Mas onde o cordeiro vai terminar? Sabemos muito bem como terminou a vida de Cristo. Não seremos crucificados numa cruz fisicamente, mas São Paulo vai dizer várias vezes: se morremos crucificados com Ele, nele viveremos. Então é necessário morrer, reconhecer que somos discípulos do Senhor, e se somos assim, seguiremos ao Cordeiro até a morte. Até a morte. E quando vamos parar de seguir? Nunca. Até o momento da nossa morte neste mundo. O seguimento de Jesus pede que sigamos o Cordeiro. E Jesus o que faz? Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou, segundo olhar. Jesus que olha agora para os 2 discípulos que abandonaram João Batista e estão seguindo ele, como se nós estivéssemos na rua e de repente percebêssemos que algumas pessoas estão seguindo a cada um de nós. Assim Jesus olha, volta o seu olhar para estes 2 discípulos, e assim, ao encontrarem com o olhar do Senhor, pergunta: Jesus, o que estáis procurando? Esta pergunta agora é para mim e para você. Como disse André, nós somos um. O que estás procurando? Jesus está fazendo uma pergunta profunda: o que estás buscando? Qual é o sentido da vida de vocês? E nós, o que respondemos a Jesus? Estamos buscando um Deus milagreiro, um Deus segundo a minha vontade, um Deus que realize os meus desejos, um Deus que me aceite como eu sou, sem que eu mude de vida. Recordemos, Jesus com a pecadora disse: vai e não peques mais. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Mas quero um Deus que me aceite com o meu pecado sem buscar a minha conversão? Ou estou buscando nada? Porque isso também é possível. Estou vindo à igreja, estou rezando em casa e não estou buscando nada, porque não quero crescer no conhecimento de Deus, não quero buscar compreender a nosso Senhor. Isto é um segmento para a vida inteira. Qual é a nossa resposta, a minha e a tua? Pergunto uma vez mais: o que você diria agora para Jesus se Ele te perguntasse o que estás buscando? Qual seria a tua resposta? Qual Jesus você busca? O Jesus autêntico? O Jesus que é o Cordeiro de Deus? E o Evangelho continua. Eles dizem e reconhecem: já não é mais João Batista, o mestre, Rabi, mestre, onde moras? E aqui há uma pergunta profunda que nos remete justamente às cartas de São João e alguns versículos anteriores do prólogo de São João. O que disse São João? Aquele que nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, nós ouvimos, dele damos testemunho. Aquele que morava no Pai, e justamente no prólogo diz: habitava no seio do Pai. Então o que está dizendo? Onde eles vão seguir Jesus? Jesus vai mostrar: eu habito no seio do Pai, mas que um lugar físico específico, porque Jesus vai dizer depois: vinde para mim e para você também. Não é um lugar físico, mas é o coração do Pai. Eles vão fazer esta experiência com o Senhor, como disse na oração na primeira leitura. O Senhor deve de falar, eles estão com o Senhor, eles vão fazer esta experiência, e eles vão conhecer através de Jesus a morada eterna que é o Pai. E a partir desta experiência, suas vidas vão ser transformadas. Não é o lugar que Jesus mora, não é uma região física,
é um caminhar contínuo rumo ao seio do Pai, que o Senhor nos conduz. Quando nós pensamos, já sou católico o suficiente, basta, não preciso estudar, não preciso conhecer mais minha fé, sinto muito, perdemos a salvação. Porque isto é contínuo. O desejo deve de ser imenso em nós, de termos o desejo de saciarmos cada vez mais de Deus, porque Deus é o pão que sacia sem saciar. Quanto mais me alimento, mais eu tenho fome. E ninguém ama aquilo que não conhece, como disse Santo Agostinho, uma vez mais repito esta frase. Nós nunca vamos conhecer plenamente a Deus nesta vida, então devemos de buscar conhecê-lo cada vez mais, ir ao seu encontro, como diz no Evangelho de hoje, cada vez mais. Estamos dispostos? Queremos fazer este caminho? Que não termina na noite de hoje, como disse, o Evangelho está nos dando uma guinada para toda a nossa vida. O Evangelho de hoje propício, tanto para mim que estou de partida, quanto para vocês que ficam com esta última homilia minha, ao menos como vigário da paróquia Santo Antônio. Deus nos chama justamente a isso, a continuarmos o caminho e nos alimentarmos do pão que saciando não sacia. E sinto mais fome, e quero conhecer mais, e quero rezar mais, e quero estar mais na presença de Deus, e quero buscar mais. Se isto não é realidade em nossa vida, nós não aprendemos a ser discípulos do Senhor, porque o discípulo segue o Senhor, quer estar com Ele, quer conhecê-lo mais, quer amá-lo mais. E encerra esse trecho, antes do próximo que vamos iniciar, com o terceiro olhar. Foram ver onde ele morava e permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. Era a hora décima. Que significa 4 da tarde? Mas qual o significado mais profundo que São João está dizendo aqui? Hora décima é 4 da tarde, é vésperas. Está se encerrando um dia para começar o outro. Então o que está indicando? A vida de discípulos de João Batista, a vida passada que eu tinha, fica para trás. Agora estou começando uma vida nova com Jesus. É um dia novo, uma vida nova com Cristo. São João está a indicar isso no Evangelho de hoje. Que seja realmente uma vida nova, cada dia de nossas vidas, ao recomeçarmos o nosso dia com o Senhor. Hoje já não quero ser aquela pessoa que fui ontem, porque sei que ontem eu falei nisso e naquilo. Hoje eu quero ser alguém melhor com Deus, começar uma nova vida. Isto é contínuo. Estamos dispostos a sermos discípulos. O discípulo é aquele que está com o Senhor, repito. Se não estamos com o Senhor, não somos discípulos. Fala-se tanto de discípulo missionário do documento de Aparecida, mas antes de ir em missão, eu tenho que estar com o mestre, com aquele que ensina. E como dizia ontem no casamento, ele ensina com autoridade, e há verdades que devem de ser faladas. Há verdades que não devem de ser caladas, porque o Senhor veio para ensinar todos os povos o caminho da salvação. E continua o Evangelho, e André, irmão,